Olá pessoal, aqui é o Luiz e o que eu vou falar hoje é sobre o erro do diagnóstico. Como que o erro do diagnóstico ele pode atrapalhar muito a vida da pessoa que tem uma condição mental. Como no meu caso houve erro de diagnóstico a primeira vez que eu entrei nesse mundo da saúde mental, a primeira vez que eu tive a internação. Então eu vou contar aqui sobre a minha experiência que eu tive. Eu primeiro fui diagnosticado com esquizofrenia, antes de receber o diagnóstico de bipolaridade. E o problema de receber o diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, é que o seu tratamento ele será feito para uma pessoa com esquizofrenia, que tem sintomas diferentes de uma pessoa com bipolaridade. E se fizer dessa maneira, os teus sintomas de bipolar não vão ser trabalhados, eles não vão ser suprimidos. E mesmo que você tome os remédios de esquizofrenia certinho, os teus sintomas bipolares ainda vão permanecer ali. É claro que existem alguns remédios de esquizofrenia que também os bipolares tomam, né? Mas ainda assim a combinação de remédios não é a mesma. Então quando eu tomava ali os remédios para esquizofrenia, eu continuava tendo sintomas. E naquela época sim, eu tinha um diagnóstico, fazia o tratamento certinho, tomava os remédios, mas ainda assim eu sentia que alguma coisa estava errada. Várias pessoas me disseram, não, você não parece ter esquizofrenia, profissionais da saúde mental me diziam isso. Às vezes aparecem profissionais da saúde mental que me dizem que nem mesmo bipolaridade eu tenho. Mas aí eu prefiro me manter na linha do que o meu médico me fala, né? Que realmente parece que eu tenho bipolaridade. Mas é que são profissionais de saúde mental como psicólogos. E eu prefiro acreditar mais no diagnóstico do meu médico. Mas enfim, se tu tomar os remédios para esquizofrenia e tiver bipolaridade, não vai adiantar de muita coisa, vai adiantar de pouca coisa. Então, no caso, eu estava tomando ali o de esquizofrenia, estava tendo inclusive os sintomas negativos, que pode ser causado pelo próprio remédio de esquizofrenia. Fiquei 3 anos quase tendo sintomas negativos fortes, do tipo alogia, que não fala direito, poucos pensamentos, raciocínio lento, não queria sair da cama, muita depressão. Então isso pode sim ser causado pelos remédios de esquizofrenia, os antipsicóticos. E não que os antipsicóticos não sejam tomados também pelos bipolares, há bipolares que tomam os antipsicóticos, etc. Mas a diferença é que só depois que foram incluídos os estabilizantes de humor no meu tratamento é que eu tive melhora. Então, traz muito sofrimento. Aqui é um pequeno exemplo do sofrimento só da saúde da pessoa, né, da saúde física e mental da pessoa, do sofrimento que traz o erro do diagnóstico, o tratamento. Porque se tu não é bem tratado, possivelmente você tem uma crise de novo, se o teu tratamento não está correto. Você tem uma crise e pode ficar pior, cada vez pior. E sem contar que você não sabe o que está acontecendo, né? Tu acredita naquele médico. Ele diz, no meu caso, ele diz, tu tem esquizofrenia. Eu acreditei nele. Então eu tenho esquizofrenia. Então agora eu sou uma pessoa com esquizofrenia, então eu tenho que aprender a lidar com isso na minha vida. E eu recebi até um livro sobre esquizofrenia para eu ler. Eu li ele inteiro, li de cabo a rabo, e aquilo me trouxe muito sofrimento, porque eu nunca imaginei que poderia ter uma doença tão grave como a esquizofrenia naquela época. Eu participei de um negócio social
com a Cecília Migal, que fez um TED Talks. Participei da mesa executiva e era Students with Schizophrenia, estudantes com esquizofrenia. E não fazia sentido para mim, porque eu não era um estudante com esquizofrenia. Na teoria, né? Mas eu achava que eu era, que eu tinha esquizofrenia, mas eu não tinha. Então isso traz muita confusão. Não traz confusão só para mim, traz para as outras pessoas também. E daí depois tem o estigma. Eu me identifico como uma pessoa esquizofrênica, ou uma pessoa com esquizofrenia, e não como uma pessoa bipolar. Tem a questão do estigma também. Tá certo que bipolaridade tem um estigma talvez tão ruim quanto da esquizofrenia. São duas doenças que têm um estigma muito injustiçado. As pessoas injustiçam muito as pessoas bipolares e com esquizofrenia. E também tem um estigma. E eu tenho o autoestigma, o estigma que se tem consigo mesmo. Talvez muita gente nunca ouviu falar disso, né? A gente ouve muito falar do estigma que as outras pessoas têm com a gente, mas também tem o estigma que temos com nós mesmos, o autoestigma. Que, por exemplo, eu penso de mim, quando eu penso que eu sou esquizofrênico, eu vou ter uma visão errada de mim. Talvez eu me olhe no espelho e pense: nossa, eu tenho uma cara de esquizofrênico, nossa, eu não gosto do meu rosto, nossa, olha só o meu jeito, olha só o meu jeito de falar, meu jeito de me portar. Isso é coisa de alguém doente, de alguém muito ruim, muito... É pesado. Isso que eu estou dizendo agora. É pesado. Mas é a realidade. É a nossa realidade de pessoas com condições mentais. Eu não gosto de usar muito o termo doença mental, eu gosto de usar o termo condição mental também. E tem esse autoestigma. O autoestigma da bipolaridade é até um pouco mais leve. Apesar de ser doença com o maior número de suicídios que existe, né? 15%, se eu não me engano. Ainda assim, o estigma é menor. O autoestigma automaticamente é menor também. Então, e não é um problema só com a gente, não é um problema só das pessoas com condições mentais. O povo também. Quantas vezes eu olho no YouTube vídeos sobre esquizofrenia e bipolaridade e tem um comentário de alguém xingando esquizofrênico, xingando bipolar, que provavelmente teve um trauma com um esquizofrênico ou teve um trauma com um bipolar, e acho que todos são assim. Quantas vezes eu vejo isso nos vídeos? Ou então próprios vídeos, não sei como o YouTube permite ainda, os próprios vídeos eles estão xingando pessoas como nós. Isso é falta de maturidade das pessoas de reconhecer que não é porque a pessoa tem bipolaridade que ela é uma pessoa ruim, alguma coisa do tipo. Se você teve trauma com uma pessoa que era bipolar, talvez não seja porque ela era bipolar que você teve o trauma ou teve uma experiência ruim com essa pessoa. Talvez seja por alguma outra coisa que não tem nada a ver com bipolaridade, com a bipolaridade dela. Já parou para pensar nisso? Então, eu já fui um pouco além aqui do erro do diagnóstico, né? Mas é isso, o erro do diagnóstico é muito sério. É muito importante que os médicos eles tenham um treinamento melhor, troquem mais informação entre si, não se foquem muito em dogmatismo médico, foquem em trocar as ideias com os outros médicos, abrir a mente, abrir um pouco a mente, saber, será que isso pode funcionar? Se eu ouvisse o que esse médico tem a dizer, como isso poderia me ajudar? Porque os médicos da psiquiatria, eles têm ideias diferentes entre eles mesmos.
psiquiatras e psicólogos também têm ideias diferentes entre eles mesmos. E é legal não é pegar e ficar criando um contra o outro, sabe? Ficar tendo essa polarização, mas ter uma troca. Isso que é legal. Então, o paciente também, ouvir o paciente com empatia. Quando eu fui diagnosticado com esquizofrenia, eu falei para o meu médico, olha, eu já fui uma vez diagnosticado com bipolaridade. E ele parece que não me escutou. Eu falei para ele, só que foi o neurologista que me deu o diagnóstico. E ele desconsiderou isso. E não precisa desconsiderar, não é porque é um neurologista e não um psiquiatra que você vai desconsiderar. Entende? Porque na época que eu recebi aquele diagnóstico, não era muito comum a gente ser tratado por psiquiatra. Enfim, o erro de diagnóstico é muito sério, sim. No meu caso, me trouxe erro no tratamento, 3 anos ali sem fazer o tratamento correto e tendo sintomas negativos, mais de 3 anos não fazendo o tratamento correto e quase 3 anos tendo os sintomas negativos, que não me permitiu trabalhar, não me permitiu mal conversar com as pessoas, e o estigma que eu tive e a confusão que eu tive com outras pessoas, inclusive no próprio YouTube, onde eu fiz um vídeo falando sobre a minha esquizofrenia, e muitas pessoas olhavam para mim e diziam, você não parece ser esquizofrênico. E eu, todo crente, achando que tinha esquizofrenia. Então era isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. E espero que não aconteça com nenhum de vocês que tem alguma condição mental, tá para descobrir alguma condição mental, que não aconteça nenhum erro de diagnóstico e que que tudo funcione para você, que tudo funcione perfeitamente para você, para tratar bem essa doença, essa condição, melhor dizendo, e você se recuperar e viver uma vida feliz. Muito obrigado e até mais.